E é neste quadro que eu julgo que este SUC sobre viver em conjunto e dentro desta problemática da multiculturalidade, lembro-me sempre de uma célebre conferência feita por um grande escritor e ao mesmo tempo Presidente da República do Senegal chamado Léopold Sédar Senghor, que em 1975, convidado para vir a Lisboa, tomar posse do lugar de sócio da Academia Portuguesa das Ciências, fez uma conferência célebre, que aliás está publicada, e que se intitula Lusitanidade e Negritude. E entre outras coisas que o Presidente Sédar Senghor disse nessa conferência, uma delas foi particularmente marcante, dizendo que tinha muito gosto em ser tornado membro da Academia das Ciências de Lisboa e ao mesmo tempo de poder, nessa circunstância, agradecer a Portugal, e são estas palavras dele, agradecer a Portugal por ter acabado no mundo, ter terminado no mundo com o chamado conceito das raças puras. Então dizia o Presidente Senghor, devemos a Portugal, a este pequeno país, devemos-lhe essa grande obra que fez à humanidade, foi ter acabado com o conceito da raça pura. Considerando, portanto, o Presidente Senghor que os portugueses, desde o século XV, por força da sua expansão ultramarina, tornaram-se efetivamente também, no fundo, agregadores de pessoas, de etnias diferentes, fazendo assim aquilo que ele dizia, a mestiçagem no mundo. E a mestiçagem no mundo, segundo dizia o Senghor, foi devida a Portugal. Desculpando naturalmente o exagero que possa ter esta opinião, na realidade, quem de facto, pela primeira vez na história, fez cair as barreiras étnicas e civilizacionais, foi de facto este pequeno povo, por necessidades teve que chegar muito longe, ao encontro de outras formas de vida, de outras formas de civilização e de cultura, que, se na época não as respeitou inteiramente, pelo menos pôs em contacto formas diferentes de vida e, consequentemente, chegaram a uma plataforma que hoje podemos considerar que não temos sabido explorar, do meu ponto de vista, convenientemente, essa possibilidade que nós temos de podermos constituir uma plataforma de diálogo entre diferentes formas de cultura e de civilização, porque, na realidade, a nossa dimensão territorial e geográfica dá-nos a possibilidade de termos maior credibilidade quando queremos fazer pontes entre países maiores, a credibilidade própria de quem não pode, de maneira alguma, hoje, almejar em querer fazer qualquer política de neocolonização. Portanto, temos essa vantagem de podermos estabelecer diálogos descomprometidos e, consequentemente, pontes de diálogo mais consolidadas com base nesta multiculturalidade que sempre nós inscrevemos no nosso próprio ADN identitário, já que por aqui passaram, por este lado da Península Ibérica, povos pertencentes a diversas formas de civilização e aqui deixaram, cada um deles, a sua marca. Nós temos ainda hoje, na língua, algumas memórias, ainda que muito ténues, dessa multiculturalidade que constitui o ser português. O ser português é ser, como dizia o Fernando Pessoa, um português são sempre dois. É sempre múltiplo, nunca é singular, e a língua ainda hoje conserva, em algumas das suas expressões e algumas das suas palavras, essas marcas de multiculturalidade que, na verdade, são exemplificativas da nossa própria realidade enquanto povo. Uma das palavras que melhor traduz essa marca de multiculturalidade, de multietnicismo que por aqui passaram, desde o tempo dos iberos, dos celtas, dos celtiberos, dos godos, enfim, todos esses povos que por aqui passaram, fenícios, gregos, cartagineses, enfim, em determinadas circunstâncias e momentos históricos, uma das marcas mais interessantes que existe na língua portuguesa, aqui está um pouco essa noção de que, de facto, nós temos uma identidade multicultural, é uma palavra que já não se usa muito, mas que está na memória histórica da própria língua, que é a palavra balbúrdia. A balbúrdia, não é? Que é uma coisa bem portuguesa. Não é? Balbúrdia é uma coisa bem nossa, não é? Enfim, não somos muito organizados, não temos, enfim, muita geometria na forma como definimos as nossas ações e, porventura, acreditamos sempre naquele velho princípio, todos a uma e seja o que Deus quiser. Todos a uma e que seja o que Deus quiser é justamente a balbúrdia, essa coisa toda misturada,
Ora bom, balbúrdia, por estranho que isso lhes possa parecer, é uma palavra que na história da língua portuguesa se refere à passagem por este país, por esta região, dos fenícios. Baal era um deus fenício. Era o deus protetor do comércio, que era, como sabem, uma das grandes atividades dos fenícios. Portanto, tinham no Baal o seu deus protetor ao comércio. E aí, obviamente que, quando se reuniam para fazer liturgia, para adorar o seu Deus, faziam-no reunindo o mais possível instrumentos de percussão que fizessem o maior barulho possível, porque Baal só se aplacava, só ficava satisfeito se a liturgia fosse o mais barulhenta, ou mais ruidosa possível. Então usava-se para isso os tais bombos, E, portanto, o toque, essa liturgia ruidosa que se fazia à volta do deus Baal, designava-se pela palavra balbúrdia, que é uma palavra de origem fenícia. A tradição da balbúrdia ficou-nos na nossa marca histórica, sobretudo nesta região do norte, que foi para onde passaram mais os fenícios, ficou-nos na nossa marca histórica e que ainda hoje se usa, não já com o objetivo da aplacação do deus do comércio, mas sobretudo para espantar os maus espíritos, para de alguma maneira purificar o ar. E por isso se usa em muitas áreas do país, designadamente aqui no norte, quando se começam festividades em que há uma mistura de paganismo com religiosidade, abrem as festividades normalmente os chamados Zé Pereiras, ou os gigantones. Os gigantones ou os Zé Pereiras são de facto o vestígio que há na nossa cultura da antiga balbúrdia, da antiga liturgia do deus Baal. Portanto, um povo que, na verdade, tem da mistura, tem dessa miscelânea, tem dessa miscigenação a ideia de que o importante, de facto, é que todos nós nos possamos juntar, possamos conviver, nos miscigenemos, nos juntemos, porque, no fundo, é desta diversidade cultural, desta diversidade étnica que importa chegar a um resultado. O resultado final é sempre crescer em humanidade. E é nesta perspectiva que eu julgo, quando se faz um SUC com esta preocupação, com esta temática de viver em conjunto, no respeito pela multiculturalidade, é uma temática que a nós, aqui na Fernando Pessoa, nos é particularmente cara, porque, evidentemente, somos uma universidade que desde sempre se preocupou com estas áreas, não só culturais, mas também áreas de investigação. E assim, temos aqui representados desde o mestrado da cidadania, da responsabilidade social, o mestrado das minorias, o mestrado das relações Europa e mundo islâmico, E, obviamente, a diversidade de alunos e de colaboradores que temos, representando essa multiculturalidade que, obviamente, está inscrita no nosso próprio ADN. E eu quero concluir dando uns parabéns muito especiais à doutora L.A., sim, à doutora L.A., que, ademais de ser aluna de doutoramento da Universidade de Fernando Pessoa, que muito nos honra, acrescenta a essa honra a circunstância de, como certamente saberão, ter sido nomeada membro da Royal Society of Medicine, que é uma instituição de altíssimo prestígio no Reino Unido. E eu queria aqui, mais uma vez, endereçar-lhe os meus parabéns, os parabéns da Universidade, e dizer que justamente é com estas pessoas que nós podemos crescer, que nós podemos afirmar e que nós podemos, de facto, demonstrar que aqui na Fernando Pessoa somos todos iguais, porque somos todos diferentes. E porque respeitamos essa diferença, agradecer-lhe o prestígio que acrescenta à circunstância de ser estudante de doutoramento da Universidade de Fernando Pessoa, com esta distinção, que é invejável e que eu espero que, na realidade, lhe permita ainda vivenciar melhor esta problemática de devemos viver todos em conjunto, respeitando os valores culturais de cada um. Porque respeitar os valores culturais de cada um significa enriquecimento e não diminuição da nossa própria identidade. Portanto, era isso que eu queria dizer. Muito obrigado a todos também pela sua presença. Mais uma vez, aqui na Universidade de Fernando Pessoa. É sempre um prazer grande recebê-lo aqui. Ainda estivemos há pouco tempo juntos. E é por aí, também passando pela Turquia, que para nós é uma ponte essencial entre civilizações também. Não só entre a civilização ocidental e a civilização oriental,
mas entre o mundo, tal como ele hoje é concebido, na sua diversidade cultural, religiosa, política, económica, e assim é que está bem. Se o mundo fosse de outra maneira, não passaria de uma bola. E aí toda a gente lhe daria pontapés. Obrigado.